Sexto, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a essa análise onde a gente vai mapear as realidades legais, financeiras e éticas da eutanásia no Brasil e lá fora. E olha, o objetivo aqui não é tomar nenhum partido ideológico, tá? A ideia é traduzir dados, artigos e leis num panorama bem claro e objetivo sobre como a nossa sociedade e o mundo todo lidam com a terminalidade da vida. É um tema denso, super complexo e cheio daquelas nuances que afetam o sistema de saúde, a economia e, claro, os direitos individuais. Então, vamos aos fatos. A nossa jornada de hoje passa por 6 pontos rápidos. Primeiro, a lei e os conceitos. Depois, o cenário global. Em seguida, o caminho para a Suíça, o preço da despedida, o perfil da dor e, para fechar, o abismo do sistema. Seção 1. A lei e os conceitos. Vamos entender a base legal aqui no Brasil? A eutanásia, basicamente, é aquela intervenção ativa de um profissional de saúde para abreviar a vida e encerrar o sofrimento de um paciente. E tem um detalhe técnico fascinante aí. A nossa Constituição de 1988 não cita a palavra eutanásia de forma explícita. Só que, na prática, ela é estritamente proibida e criminalizada pelo Código Penal. É enquadrada muitas vezes como homicídio privilegiado, por ser motivado por compaixão, ou então como auxílio a suicídio. Ou seja, não existe nenhuma brecha legal para a eutanásia ativa no país. Zero. Mas, contrastando totalmente com essa proibição, a gente tem a ortotanásia, que é plenamente permitida e super regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O pulo do gato é entender a diferença. A ortotanásia não é uma intervenção ativa para causar a morte, mas sim a suspensão daqueles tratamentos desproporcionais, permitindo que a morte aconteça no tempo natural, com cuidados paliativos. Isso garante que a pessoa receba todo o conforto para aliviar a dor, sem aquela obstinação terapêutica que só prolongaria o processo artificialmente. E tudo isso ilustra muito bem o embate filosófico profundo que sustenta essas leis. De um lado, existe a cosmovisão cristã, que diz que a vida é um dom sagrado e o Estado tem o dever absoluto de proteger. Do outro, uma visão secular contemporânea que prioriza a autonomia individual e uma vida livre de sofrimento. Aqui no Brasil, o nosso sistema jurídico acaba traduzindo muito dessa moral religiosa da sacralidade no conceito laico da vida como um bem indisponível. É como se o Estado assumisse o papel de protetor desse direito, impedindo que a própria pessoa possa abrir mão dele. Seção 2. O cenário global. Como ficam as leis pelo mundo? Quando a gente olha para o mapa, percebe uma divisão global muito clara. De um lado, países como Holanda, Bélgica, Espanha e até vizinhos nossos, como Colômbia, Equador e Uruguai, permitem a eutanásia ativa. Nesses lugares, o médico pode administrar a substância letal direto no paciente. Já no outro modelo, adotado pela Suíça, Alemanha e alguns estados norte-americanos, apenas o suicídio assistido é legal. E a diferença técnica é gigante, viu? No suicídio assistido, o profissional até prescreve a medicação, mas é o próprio paciente que tem que fazer o ato final, de fato ingerir ou ativar o mecanismo. Seção 3. O caminho para a Suíça. Entendendo a rota internacional. Como a Suíça é a grande exceção que atende estrangeiros através de organizações sem fins lucrativos como a Dignitas e a Pegasus, quem busca esse caminho precisa encarar uma maratona logística brutal. Começa solicitando o passaporte brasileiro. Depois vem o atrito burocrático pesado. É preciso fazer tradução juramentada de pilhas de laudos médicos, passar por avaliações psiquiátricas rigorosas e remotas para comprovar a total lucidez, e só depois de meses de triagem é que a pessoa recebe o sinal verde para um voo internacional até Zurique, quase sempre já num estado de extrema fragilidade física. E esse êxodo silencioso e complexo do Brasil para a Suíça acabou ganhando muita atenção do público por causa de casos famosos. Um exemplo que vem logo à mente é o do poeta e escritor Antônio Cícero, que buscou o suicídio assistido lá fora, diante do avanço do Alzheimer, e deixou essa frase muito forte: "Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade." Casos assim, ou da professora Célia Maria Cassiano, tiram todo aquele debate puramente teórico e colocam rostos reais e histórias reais no centro da discussão sobre o direito de escolha. Seção 4. O preço da despedida. Vamos falar dos custos desse processo. Entre 150 mil a 200 mil reais. Esse é o custo total assustador estimado para um brasileiro conseguir fazer todo esse processo na Suíça. Só as taxas das clínicas podem chegar a 15 mil francos suíços, o que já bate a casa dos 100 mil reais. Somando isso com passagem aérea internacional comprada em cima da hora, muitas vezes em classe executiva por causa das limitações físicas, além de hospedagem adaptada e toda aquela montanha de traduções de documentos, a conta fica exorbitante. O que nos leva a uma das maiores críticas éticas desse cenário.
Esse chamado turismo de fim de vida acaba funcionando como um filtro de classe implacável. A proibição por aqui e os custos absurdos lá fora criam uma desigualdade massiva. Uma transição sem dor acaba virando um privilégio. Enquanto quem tem muitos recursos consegue garantir esse controle, a população mais pobre, que sofre das mesmíssimas condições de dor e agonia, fica completamente dependente das limitações dos leitos e cuidados paliativos do nosso sistema público. Seção 5. O perfil da dor. Quais são os diagnósticos e quem são os pacientes? Mas quem são essas pessoas, no fim das contas? A mídia às vezes foca muito no sofrimento psiquiátrico, mas os números globais mostram que a esmagadora maioria passa por uma degradação física irreversível. Estamos falando de 60 a 70% dos casos sendo de oncologia em estágio terminal. Existem também os portadores de doenças neurodegenerativas terríveis, como esclerose lateral amiotrófica, além da falência crônica de órgãos ou síndromes de dor intratável com fragilidade avançada. A base de tudo aqui é um colapso biológico muito severo. Agora, um dado que chama muita atenção nas pesquisas da área é que o gatilho decisivo para buscar a Suíça não costuma ser só a dor física, já que a medicina paliativa atual consegue sedar muitos desses quadros. O grande catalisador mesmo é a perda absoluta da dignidade, da autonomia biológica e da própria identidade pessoal. É quando o corpo vira uma jaula. O objetivo principal passa a ser o resgate do controle sobre a própria história, encerrando o ciclo antes que a dependência total tome conta de forma irreversível. Seção 6. O abismo do sistema. As falhas estruturais que ninguém quer ver. A gente comentou antes que a ortotanásia é permitida e a eutanásia é proibida. Só que tem um terceiro conceito operando na surdina dentro dos hospitais: a distanásia. É a famosa obstinação terapêutica, que é o prolongamento artificial e desproporcional do processo de morte em UTIs, sem esperança de cura nenhuma. E por que isso acontece? O medo absurdo de processos judiciais ou punições criminais faz com que muitos médicos adotem a distanásia como um padrão oculto. Acabam esticando mecanicamente a agonia do paciente ao invés de permitir um fim natural e pacífico. E aí está o grande paradoxo desse sistema todo. A lei quer proteger a vida biológica incondicionalmente, tentando cumprir um dever constitucional. Só que a realidade nas clínicas é bem diferente. Essa tentativa de impedir a morte a todo custo frequentemente prende os cidadãos mais vulneráveis em um estado de sofrimento prolongado e insuportável. É a letra fria da lei entrando em colisão direta com a realidade hospitalar, o que acaba destruindo o preceito fundamental da dignidade humana. O material que estamos mapeando também traz uma perspectiva baseada em visões existenciais alternativas bem interessantes. Para quem enxerga a morte não como um fim trágico, mas apenas como uma transição natural e serena de consciência, livre de medo, julgamento ou culpa, a atual legislação proibicionista parece ser só uma ferramenta feita para gerenciar o medo coletivo. Quando o fim é encarado sem pânico, toda essa imposição do Estado e as barreiras logísticas para uma viagem internacional são apenas como amarras artificiais para limitar a liberdade de cada um. Depois de juntar todas essas peças, dos números duros das viagens internacionais até os limites do direito constitucional, uma questão biopolítica muito profunda fica no ar. Será que um sistema desenhado estritamente para manter a biologia em funcionamento, ignorando o desgaste irreversível da experiência da consciência, está de fato preservando a vida? Fica a reflexão sobre o que realmente significa ter dignidade, empatia e soberania sobre o próprio corpo. Até a próxima análise.